Olá, então explicando aqui os exercícios 12 e em diante aqui até o 15, né? Que foram os que ficaram sem som ali, falhou o meu som e eu não percebi. E agora que me avisaram ali que estava sem som. Então, o exercício 12 é um exercício sobre número de transporte. Eu não falei na videoaula sobre número de transporte, mas está lá nos slides as equações, né? O número de transporte ele vem do fato de que você tem sempre cátions e ânions aos pares, né? Nunca você tem um eletrólito que só tem cátion ou só tem ânion, isso é impossível, né? E cátions e ânions vão ter, em geral, né, mobilidades diferentes. Um vai ter uma mobilidade maior do que a outra. Então, quando você aplica a corrente, né, o que tem maior mobilidade acaba se deslocando mais rapidamente. Então ele vai conduzir uma fração maior da corrente. Então justamente essa fração da corrente que cada ânion conduz é o número de transporte. Então para um eletrólito binário, né, que tem um cátion, um ânion, é muito simples de você fazer a expressão, né? Você tem lá o T mais menos, que é o número de transporte, ou do, né, mais para o cátion, menos para o ânion, é o I mais menos dividido pelo I total. Então, se você pegar lá nos slides as expressões de I, né, que a gente deduziu lá em função da concentração, da mobilidade, etc. e tal, e fizer essa divisão, né, você tem essa expressão, você vai abrir essa expressão T mais menos, né? Depois, se você usar a lei da migração independente, né, e você vai poder isolar o lambda mais menos, que é a condutividade iônica, né, naquela expressão do número de transporte, vai aparecer esse lado direito aí da equação, que é o número de transporte multiplicado pela condutividade molar, a diluição infinita, né, dividido pelo coeficiente estequiométrico, né? É bem simples de verificar essa 12, né? Se você colocar a condutividade molar, a expressão da condutividade molar à diluição infinita, que vai ter os lambdas vezes as mobilidades, você já vai ver aí que chega. Então tenta abrir essa expressão aí, tenta substituir aquela de cima, I mais e I, pelas expressões que estão lá no slide, você vai chegar facilmente nessa expressão aí dos lambdas. Tá? Aí no exercício 13, ele está te dando as condutividades iônicas, né, de lítio, sódio e potássio, né, e está mostrando que uma aparente contradição, né? Quanto maior o raio atômico, né, menor a condutividade iônica, né? O, né, porque você está pondo lítio, sódio e potássio. Então, evidentemente que você está descendo na tabela periódica, né? Então o raio atômico do potássio é maior que o raio atômico do lítio, né? Então, se você pegar a expressão da mobilidade iônica lá, em solução, em tese, deveria ser o contrário, né? Certo? Ele está dizendo, ó, porque a condutividade do íon maior, do íon maior, está aumentando, né? Não deveria ser assim, né? Deveria estar diminuindo, porque, né, quanto maior, mais difícil de movimentar, menor vai ser a velocidade para o mesmo campo, então a mobilidade deveria ser menor, tá? Então a questão quer que você explique, né, essa aparente contradição, por que é que se comporta assim, tá? E aí a 14 é simplesmente para você classificar em condutores eletrônicos, condutores iônicos e não condutores, né? As espécies ali, tá?